Capítulo 1. Quem é o Espírito Santo? Nós não podemos querer dons espirituais se nós não conhecemos a origem. A origem é quem? É o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Antes de entrarmos no assunto dos dons espirituais, é necessário conhecer quem é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, geralmente referido como Espírito de Deus, nos textos do Novo Testamento, podemos entender com detalhes quem é a terceira pessoa da Trindade. E assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo possui os mesmos atributos que tem o Pai e que tem o Filho, na pessoa de Jesus, também tem o Espírito Santo. Na Trindade, ninguém é maior que o outro. Os três trabalham em comum acordo. Tudo que vai ser feito está de acordo com ele. Já imaginou se houvesse uma briga na Trindade? O filho fala assim: não, pai, eu quero fazer coisa. O pai fala: não, meu filho, não vai fazer não. Não, mas o Espírito Santo está do meu lado, ele está na minha equipe, eu quero fazer dessa maneira. Não, meus irmãos, na Trindade, tudo é resolvido em harmonia, amém? Por isso é chamado a Trindade de Deus. Nós cremos num só Deus, mas existente em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Antigo Testamento não se usava o termo Espírito Santo, mas usava-se o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito do Senhor veio sobre mim. O termo Espírito Santo é mais relacionado com o Novo Testamento, mas não é outro, é o mesmo do Antigo Testamento, amém? Porque o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Nós não podemos separá-los. Não, o Deus do Antigo Testamento era muito bravo, né? Destruía, mandava matar. O Deus do Novo Testamento é bonzinho, né? Aguenta os nossos problemas, as nossas deficiências, né? É sem limite. Nós costumamos pensar assim, né? Amém? O Deus do Antigo Testamento era o Deus bravo, e o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho, misericordioso, na pessoa de Jesus. Estamos enganados, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Coisas ou atribuições que o Espírito Santo tem, que também tem o Pai e o Filho. Onipotência e onisciência. Salmo 139. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. O salmista confessou que Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Onipresença. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura eu não encho os céus e a terra? Jeremias 23, 24, amém? Há os que ensinam erroneamente que ele, no caso do Espírito Santo, é apenas uma influência ou energia cósmica, conforme as Testemunhas de Jeová e os movimentos de New Age. Eles não admitem que o Espírito Santo seja parte de Deus, mas é uma energia cósmica ou algo que sai diretamente do Pai, amém? Mas não é a realidade, amém? Muito bem, o Espírito Santo ele possui também características e personalidades. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo intercede por você, se você não sabia, amém? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Vamos ver agora o que faz o Espírito Santo, principalmente na igreja, amém? Primeiro, ele revela. 1 Timóteo 3,16, porque profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia do Antigo Testamento, ela foi dada por Deus, não é o profeta que pensou, não é o profeta que imaginou ou fez uma conjectura, não, ele disse o que o Espírito de Deus falou para ele, e that's it. E o profeta não podia mudar. O Espírito Santo me ensina, meus irmãos, João capítulo 14, 26, mas aquele Consolador, nas palavras de Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, no caso em nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Aqui é uma parte importante. O Espírito Santo nos fará lembrar de muitas coisas. Mas como é que você vai lembrar se você não leu? Se você não lê a Bíblia, você vai lembrar de quê? Vai lembrar do seu passado, da sua bicicleta, mas vai lembrar de tudo, menos da palavra de Deus, porque você não lê a palavra de Deus. Mas quando você lê, você vai lembrar. No momento certo, a palavra vem assim, ó, fresquinha na sua mente, e você tem a solução para o problema. Amém? O Espírito Santo ensina, meus irmãos. João 14, 26. Ah, não, sorry. Aqui tá, só mais um. Intercede. Ensina, agora intercede, tá? Intercede. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, nem mesmo o Espírito intercede, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É daí que vem aquele louvor, né? Com gemidos inexprimíveis. É daí que vem esse louvor, tá? Quando é que isso acontece? É quando você fala assim, não dou mais conta, como diz lá no Goiás, né? Como diz no mineiro, não aguento mais, né? Aleluia. E quando o gaúcho fala, barbaridade, é que não posso mais, né? É quando você diz que a coisa já chegou no final. É quando você não consegue nem dobrar o joelho. E quando você dobra, os seus pensamentos estão todos embaralhados, você não sabe nem como chegar a Deus. Às vezes por culpa de algo, ou às vezes porque não tem palavras, né? Ou não está sentindo, amém? Mas neste momento, o Espírito Santo vê, ele sabe e ele intercede por você, ainda que você não profira uma palavra ou um pensamento em forma de oração, o Espírito Santo, ele faz esta obra, amém? Ele intercede por nós. Vire a página, ele ordena, sim, meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele quer ordem, né? Ele dá ordens, amém? Ele é o grande chefe, amém? Quando há prioridade na igreja, ele manifesta suas intenções e dá direções, como por exemplo, aconteceu em Antioquia, onde saíram os primeiros missionários. Também pode impedir um projeto que não esteja sincronizado com a sua vontade. O apóstolo Paulo manifestou o desejo de pregar o evangelho na Ásia. Ainda que a causa fosse indispensável, a parte da sua chamada, foi impedido pelo Espírito Santo, conforme Atos 13, 2. Certamente havia razões, as quais desconhecemos, que impediram o apóstolo naquele momento. O Espírito Santo ordena, amém? Irmãos, quando às vezes o pastor fala algo para a igreja, né, é da parte do Espírito Santo. Mas claro que nem sempre, né? Tem horas que são administrativas, são racionais. Mas tem coisas, quando o Espírito Santo ordena, nós temos que passar a ordem adiante. Eu não posso falar assim, não, Senhor, isso aí o povo não quer não, isso aí o povo não vai aceitar. Se Ele ordena, o que nós fazemos? Obedecemos. Já diz o ditado, né? Obedecer é melhor, amém? É melhor que sacrificar, aleluia. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele dá também coordenadas para a igreja. O apóstolo Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, e o Espírito Santo disse assim, não. O apóstolo Paulo poderia falar assim, mas Espírito Santo, eu não estou entendendo, os asiáticos estão perdidos, por que eu não posso ir lá pregar? Porque não era o momento, porque não era a urgência da hora. Então ele foi depois, mas naquele momento ele não foi, amém? Glória a Deus. Muito bem, que mais? Ele confirma as ações de Cristo. Toda a ação do Espírito Santo na igreja confirma o sacrifício de Cristo. Ele jamais produzirá profecias, revelações ou visões que contradigam o que o Novo Testamento relata. 1 João 15, 26. Significa que jamais o Espírito Santo vai falar algo contra a Bíblia. Se ele falar, ou se alguém disser, eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para dizer tal coisa, se não está de acordo, seja anátema, amém? Seja anátema, porque é destas falsas profecias, ou destas falsas revelações, dessas falsas visões, é que surgem as seitas, é que surgem os falsos religiosos, é que surgem os falsos messias, é através disso.
Vocês não creem que no Brasil, lá no Paraná, tem um homem chamado Henri Cristo, ele fala que ele é Jesus. E ele anda por todo lado, ele dá entrevista, né? Aí uma vez no supermercado, a mãe falou assim: ei, meu filho. O menino falou assim: mãe, que homem estranho, aquele de barba lá, com uma roupa grande, quem é aquele lá? Ele diz que ele é Jesus. Vamos lá, mãe, quero fazer uma pergunta para ele. Aí chegando lá, falou assim: o senhor é quem? Eu sou Jesus. Com aquele sotaque de Curitiba, né? Eu sou Jesus, né? Eu sou Jesus de Curitiba. Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? O menino falou assim: Jesus, então faz aí um milagre. Sabe o que o rapaz falou, o homem falou? Raça de víboras, sempre pedindo um sinal, nenhum sinal será dado. É porque ele não podia fazer milagre, porque ele não é Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, uma profecia, uma palavra que vai em contra o que diz a Bíblia, seja anátema, amém? É daí que surgiram os mormons. Os mormons surgiram de uma falsa visão de um anjo moroni que apareceu e disse: olha, vai lá no meio da floresta e você vai encontrar umas tábuas misteriosas com uma escrita e eu vou traduzir para você. Aí surgiu o livro do Mormon, que é na verdade uma igreja que está competindo com a verdade. Eles estão atrapalhando pessoas a entrarem no céu com o evangelho deles. Esta é a realidade, amém? Eu sei que não tem nenhum mormon aqui, né? Porque mormon também não vem na igreja evangélica. Eles vêm de vez em quando, você sabia? Eles sentam no último banco, e eu já vi a estratégia deles. Eles sentam no último banco e fica vendo como é que é o culto, né? Como é que funciona, como é que é isso e tal, né? É tipo um treinamento. Irmãos, antes da pregação eles racham fora. Eles não ficam, não recebem oração, só vem só espiar, só. É os espiões, né? Aleluia. E vem de camisa branca, né? Mas não aceita Jesus, não se converte, não muda e sai por aí levando mentira. Vamos lá. O Espírito Santo, meus irmãos, ele fala à igreja. Apocalipse 2, verso 7, também versículo 11, 17 e 29. O Espírito Santo fala à igreja. Mas o Espírito Santo fala em toda a igreja? Não, só fala na igreja que dá ouvido a ele. Se uma igreja não crê no Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai falar? Se uma igreja não glorifica o Espírito Santo, como é que ele vai falar? Ele não pode falar. Se uma igreja não busca a voz de Deus, como é que ele vai falar? Grandes igrejas tradicionais, por exemplo, o culto é tudo programado, né? Vamos começar aqui a nossa liturgia. Vamos ler aí o que está no papelzinho. Então, meus irmãos, não tem a presença do Espírito Santo, porque é tudo no papelzinho. E depois ele fala assim: amém, vocês podem ir para sua casa, espero vocês no próximo domingo. O Espírito Santo não falou, quem falou foi o homem. Quem falou foi os símbolos, quem falou foi a liturgia, não foi o Espírito Santo. Por quê? Porque tudo foi programado, tudo já foi pensado, esquematizado. Dá para fazer até um software, né? Software do culto, da programação do culto. Mas onde há liberdade, diz a palavra, o Espírito Santo opera. E nesta igreja o Espírito Santo tem toda a liberdade para falar, para operar e fazer como ele quer, porque a igreja é dele, a igreja não é nossa, a igreja é dele, é do Espírito Santo, e ele fala, e ele ordena, e ele faz como ele quer, né? Muito bem, ele convida a salvação. Apocalipse 22, 7, ele convence o pecador a aceitar Cristo como Salvador. Primeiro, o pecador tem que chegar na igreja, né? Se não chegar na igreja, a igreja tem que ir até ele, é assim, né? Se ele não vem, a gente vai lá, amém? Quando nós fazemos o apelo, e fazemos, no caso, a mensagem, depois o apelo, o Espírito Santo toca. O Espírito Santo toca no coração, o pecador sente-se compungido e ele pensa assim: realmente a minha vida está uma mess, a minha vida está uma bagunça, realmente eu preciso de Deus. Aí é nesse momento que o Espírito Santo convence o pecador e ele muda de vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem.
Ok, convida a salvação. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Nas Escrituras encontramos alguns nomes pelos quais é reconhecido. Espírito de Deus, ele é o poder executivo da divindade. Geralmente esse nome era utilizado no Antigo Testamento. Vamos lá, Espírito de Cristo é um dos títulos dados ao Espírito Santo, conforme Romanos 8:9. Consolador, João 14:16. Jesus falou muito sobre o Consolador. Espírito da verdade, João 14:17, porque nele não há mentira. Espírito da graça, 2 Coríntios 12:9. Vira então a página. Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte, Romanos 8:2. E os símbolos do Espírito Santo, ele não é nada disso, é só simbologia, tá? Ele simboliza fogo, porque em Pentecostes houve fogo. Ele simboliza também o vento, porque um vento veemente entrou na casa. Ele também simboliza água que purifica, água de Ezequiel 43 e também água de João 3:5. Ele é também o selo de Efésios 1, verso 13 e verso 14. Ele é simbolizado também como azeite, Mateus 25, e ele também é simbolizado como a pomba. Ele não é uma pomba, ele foi mostrado como uma pomba que desceu no batismo de Jesus. Muito bem, vamos para o capítulo 2, já adiantamos bastante, amém?